Em uma pacata cidade, a tranquilidade da delegacia local foi abruptamente interrompida quando uma menininha chegou gritando: Por favor, prendam o meu pai! Esse pedido inesperado deixou todos perplexos, sem imaginar que o motivo por trás daquela ação chocaria a todos profundamente. Em uma radiante manhã de quinta-feira, a tranquilidade reinava na delegacia de São Miguel. As ventoinhas giravam preguiçosamente, esforçando-se para amenizar o calor abafado, enquanto os policiais saboreavam seus cafés e folheavam relatórios com desinteresse. Era um dia típico de calmaria, um reflexo da natureza serena da cidade. No entanto, essa paz foi abruptamente interrompida. As portas da delegacia foram abertas com uma força surpreendente, revelando a figura de uma menina de cabelos loiros e olhos arregalados, marcados pelo terror. Ela entrou correndo, com os olhos inchados de tanto chorar, lançando olhares desesperados ao redor, em busca de algo ou de alguém. Era Sofia, uma criança de apenas 7 anos, notavelmente pequena para a sua idade e visivelmente apavorada. Sem hesitar, a menina avançou em direção à recepção, seus pequenos pés produzindo um som ritmado contra o chão de cerâmica frio. Com suas mãozinhas, ela se agarrou ao balcão com toda a força que possuía, esforçando-se para elevar-se o suficiente e chamar a atenção de algum adulto que pudesse lhe oferecer auxílio. Por favor, prendam o meu pai! Sussurrou ela, com uma voz trêmula e carregada de desespero que reverberou por todo o ambiente, capturando a atenção imediata de todos os policiais presentes. No início, houve um visível desconcerto entre eles. Trocaram olhares carregados de perplexidade, enquanto alguns interrompiam suas pausas para o café, colocando os copos de lado, e outros abandonavam momentaneamente os documentos com os quais estavam comprometidos. A declaração da menina provocou um alvoroço imediato, agitando a atmosfera da estação de polícia com uma mistura de urgência e preocupação. Ela olhou para os policiais, seus olhos transbordando angústia, e implorou novamente: Vocês precisam prender ele! Ele tem que ir pra cadeia! No mesmo instante, a agente Cláudia, uma jovem policial de olhar gentil, correu até o local. Atraída pelo apelo desesperado que se propagou até sua sala, veio em auxílio. Com um gesto repleto de cuidado materno, pegou a mão de Sofia e a levou até um banco ali perto. Calma, mocinha. Vem aqui, senta aqui. Ela disse, abaixando-se para ficar no mesmo nível que os olhos da menina, tentando banhá-la com um sentimento de segurança. Tá tudo bem agora, viu? Você tá segura aqui com a gente. Falou com doçura, passando a mão nos cabelos de Sofia numa tentativa de suavizar seu medo. Sofia, por sua vez, sentia seu coração pulsar freneticamente. Seus ombros tremiam involuntariamente e as lágrimas rolavam rosto abaixo. A situação a envolvia em um manto de vulnerabilidade e medo, tornando cada batimento cardíaco uma lembrança palpável de seu estado de inquietação. Enquanto isso, um dos policiais presente mantinha sua postura, procurando transmitir uma aura de segurança e compreensão. Ele se inclinou em direção a ela, sua voz tingida de uma suavidade reconfortante. O que aconteceu, querida? Não precisa chorar. Você está segura com a gente. Pode nos contar o que houve? As palavras dele, embora carregadas de intenções reconfortantes, pareciam flutuar sem destino, incapazes de penetrar a barreira invisível que envolvia a menina assustada. Ela se agarrou à camisa de Cláudia, seus olhos ainda escancarados e marejados, enquanto o salão da delegacia era invadido por uma atmosfera carregada de confusão e preocupação. Ao redor, cada policial trocava olhares inquietos, refletindo uma mistura de curiosidade e alarme. Murmúrios circulavam discretamente, alimentados pela pergunta que ecoava silenciosamente entre eles. O que o pai dessa menina fez? No entanto, o mais comovente era a evidência de que as palavras de Sofia traziam um fardo demasiado pesado para seus ombros jovens, uma carga emocional que nenhum ser de sua tenra idade deveria suportar. A agente Cláudia, ainda sentada ao lado da pequena, exibia uma mistura de determinação e compaixão. Ela se inclinou na direção de Sofia, tentando mais uma vez romper a barreira de dor e silêncio que a cercava. Vamos lá, querida, disse ela com voz suave, uma tentativa de oferecer conforto, enquanto buscava gentilmente secar as lágrimas que insistiam em desenhar caminhos pelo rosto de Sofia. Sua voz calma,
tentava transmitir uma promessa silenciosa de segurança e compreensão, na esperança de acalmar a tempestade emocional que assolava a menina. O delegado Gonçalves, um homem de porte imponente, com cabelos prateados meticulosamente penteados para trás, ergueu-se de sua mesa com uma postura que denotava autoridade. Com passos medidos, ele se aproximou da garotinha. Sua presença imponente preencheu o espaço com uma mistura de respeito e expectativa, enquanto tentava desvendar o enigma diante de si. Olá, garotinha, disse ele. Sua voz grave ecoava com uma cordialidade inesperada. O que você está fazendo aqui sozinha? Por que veio até aqui, hein? A respiração da menina, rápida e entrecortada por soluços, traía sua angústia profunda. Mesmo no centro de um círculo de figuras protetoras, havia um brilho de vulnerabilidade em seus olhos, um reflexo de medo que transcendia a segurança física do ambiente. Cada soluço era um lembrete palpável de sua situação, uma expressão crua de um coração jovem enfrentando uma realidade angustiante, envolta em um manto de insegurança que nem mesmo as paredes da delegacia pareciam dissipar. Apesar das perguntas, Sofia permanecia quieta e de cabeça baixa. Gradualmente, uma crescente onda de policiais, movidos tanto pela curiosidade quanto pela preocupação, começou a cercar a garota, formando um semicírculo ao seu redor. Com uma voz que carregava a intenção de acalmar e assegurar, o delegado se inclinou novamente e questionou. Vamos, mocinha linda. Pode contar para a gente o que aconteceu na sua casa. Sofia fez uma tentativa de responder, mas as palavras que tentava formar eram interrompidas, emergindo de forma truncada e confusa. Prendam ele! Ele não pode ficar em casa comigo! Eu quero que ele vá para a cadeia, por favor! Suplicou, com um tom de voz que carregava um misto de desespero e urgência. Sua súplica ressoou com uma força que ampliou a sensação de temor entre todos os presentes, tornando palpável a gravidade da situação nas palavras entrecortadas da menina. Percebendo a crescente aglomeração de agentes curiosos, que se amontoavam ao redor com uma preocupação que ameaçava intimidar ainda mais a pequena Sofia, a polícia e o delegado tomaram uma decisão pronta. Eles concluíram que era essencial mudar o ambiente para um espaço que oferecesse mais privacidade e segurança para a menina se expressar. Com delicadeza e uma clara intenção de protegê-la de mais estresse, decidiram conduzi-la à sala de interrogatório. Essa escolha refletia não apenas uma estratégia para preservar a integridade emocional de Sofia, mas também um esforço para garantir que sua voz, por mais frágil que parecesse, fosse ouvida com a atenção e seriedade que a situação exigia. Venha, minha querida, disse a policial, com um tom de voz suave, enquanto gentilmente ajudava a menina a se levantar com cuidado. Vamos para um lugar mais tranquilo conversar, tá bom? Ao se acomodar na cadeira da sala destinada a conversas mais reservadas, a garotinha pareceu encontrar um certo conforto, um alívio temporário que a fez relaxar ligeiramente. Percebendo essa mudança, a policial aproveitou o momento para tentar aprofundar a conversa. Me conta, Sofia, o que aconteceu? Seu pai te fez algum mal? Fez alguma coisa que te machucou? Cláudia, com um misto de delicadeza e determinação, esperava obter alguma pista concreta que pudesse guiar sua ação. Contudo, ao tentar articular uma resposta, a expressão de Sofia se transformou em uma visível frustração, um sinal claro de sua luta interna para expressar sentimentos tão complexos e dolorosos. O pai fica bravo às vezes. As palavras de Sofia se esvaíram, desaparecendo antes de completar o pensamento, deixando no ambiente uma nuvem densa de incertezas e especulações. Como ele fica bravo, querida? Indagou a policial, com uma voz que misturava preocupação e suavidade. Nesse instante, a sala foi tomada por um silêncio expectante. Os policiais ali presentes, com suas mentes em frenesi, começaram a montar as peças desse enigma sombrio, imaginando cenários que nenhum deles gostaria de confrontar. Questionavam-se se estariam diante de um caso de violência doméstica ou de abuso. O que seria tão grave a ponto de uma criança buscar refúgio na delegacia e implorar pela detenção de seu próprio pai? O delegado, percebendo o peso do momento e a tristeza no olhar de Sofia ao mencionar o pai, abaixou-se para ficar ao nível dos olhos da menina. Com uma voz suave, tentou transmitir segurança e compreensão. Vamos te ajudar, Sofia.
disse ele gentilmente. Mas para isso preciso que você tente nos contar um pouco mais, pode ser? Sofia, ainda lutando para conter as lágrimas, concordou com um aceno de cabeça, um gesto simples, mas significativo, que demonstrava sua confiança naqueles que se propunham a ajudá-la. Então vamos lá. Eu vou te fazer algumas perguntas e você pode responder com sim ou não, tá bom? Propôs o delegado, buscando facilitar para Sofia a expressão de sua experiência, tentando encontrar uma maneira de ela compartilhar sua história sem se sentir sobrecarregada. Gonçalves, buscando esclarecer a situação, perguntou delicadamente. Seu pai está em casa agora? Tá. Murmurou Sofia numa resposta breve que transparecia sua aflição. E como você conseguiu sair de casa? Ele continuou, incentivando-a a compartilhar mais. Secando as lágrimas que ainda teimavam em cair, Sofia revelou. O papai estava dormindo. Eu destranquei a porta e corri pra cá. O delegado e a policial, concentrando-se em desvendar a narrativa confusa da menina, buscavam detalhes que pudessem elucidar o caso. Com uma voz repleta de cuidado maternal, a policial perguntou. Sofia, seu pai é muito agressivo? Ele te bate? A hesitação de Sofia antes de responder era palpável, como se pesasse cada palavra. Eu já apanhei algumas vezes. Confessou, com a respiração acelerada. A resposta de Sofia intensificou a preocupação dos agentes, exacerbando o clima já tenso. Eles inquiriram sobre o endereço de sua casa. Mesmo sem saber detalhes precisos, as direções fornecidas por Sofia foram suficientes para localizar onde ela e seu pai moravam, numa área próxima a um riacho poluído por esgoto, facilitando a identificação da residência. Quando o delegado perguntou sobre a mãe de Sofia, a atmosfera se tornou ainda mais pesada. O papai disse que ela foi passear, mas nunca mais voltou. A simplicidade com que Sofia relatou o sumiço da mãe petrificou todos os presentes. A gravidade da situação se tornava cada vez mais evidente, com a conclusão de que estavam diante de um caso de violência familiar, agravado pela estranha circunstância de um homem criando sua filha sem a presença da mãe e alegando que ela havia ido passear. A delegacia rapidamente se converteu em um epicentro de atividade frenética. Agentes corriam de um lado para o outro, coordenando esforços e delineando planos de ação com urgência. Uma equipe foi prontamente organizada para se dirigir à residência de Sofia, preparando-se mentalmente para enfrentar as piores possibilidades. O delegado, reconhecendo a gravidade da situação, agarrou o rádio com determinação e estabeleceu contato com a viatura já a caminho do endereço fornecido. Sua voz, firme e clara, transmitiu a urgência do momento. Atenção, unidade, temos um possível 1032, Código para Violência Doméstica. É crucial que o suspeito não encontre brechas para fugir. Procedam com toda a cautela necessária. Essa instrução não era apenas um procedimento padrão. Refletia a seriedade com que a delegacia tratava casos de maus tratos, enfatizando a importância de agir com prudência para garantir a segurança de todos os envolvidos, especialmente a de Sofia. Com a voz ainda trêmula, Sofia continuou a relatar, suas palavras carregadas de medo. Todo dia de noite ele fica nervoso. Ele diz que não aguenta mais. Os policiais presentes trocavam olhares preocupados, cada um tentando entender a profundidade do que Sofia tentava expressar com suas palavras carregadas de angústia. Diante da gravidade das insinuações, o delegado interveio, buscando clarificar. O que seu pai diz que não aguenta mais, Sofia? As palavras do delegado pareceram tocar um ponto sensível, pois os olhos da menina novamente se encheram de lágrimas, e ela revelou com uma simplicidade que cortava o coração. Ele bateu com força na porta da geladeira. Eu fiquei assustada. Naquele momento, uma compreensão silenciosa se espalhou entre todos os presentes. A realidade da situação se desenhou clara e inequívoca. A pequena Sofia era a vítima indefesa de um homem cuja violência já não podia ser ignorada. A necessidade de intervir se tornou mais urgente do que nunca. Era imperativo agir para proteger a garota e deter o responsável por seu sofrimento. Enquanto a delegacia se preparava para a chegada do suspeito, em outro cenário, na residência de Sofia, José estava imerso em um sono profundo. O silêncio de sua casa foi abruptamente quebrado pelo som estridente de viaturas policiais,
que estacionavam diante da morada. A visão que se desdobrou diante dos agentes era desoladora. Uma casa de madeira, com a pintura desgastada pelo tempo, teias de aranha adornando cantos esquecidos e o mato alto circundando o perímetro, conferindo um ar quase sinistro ao local. Sem hesitar, os policiais arrombaram a porta da frente, invadindo o espaço com uma autoridade resoluta, anunciando sua presença com comandos firmes para que José se rendesse. Tomado de surpresa, mal teve chance de processar o que estava acontecendo antes de ser algemado e conduzido para fora, sua confusão verbalizou-se em protestos. O que está acontecendo? Por que estou sendo preso? Um dos policiais, com uma frieza pragmática, informou-lhe de seus direitos enquanto o direcionava para a viatura. Ao ouvir a palavra delegacia, José recuou, a confusão dando lugar ao pânico. Delegacia? Não, eu não fiz nada, me soltem! Eu tenho uma criança em casa, me soltem! A tentativa de José de resistir foi rapidamente contida pelos agentes, que com uma aspereza cortante, revelaram a razão de sua prisão. Sua filha Sofia está na delegacia. A casa caiu, compadre. Bora, entra aí. Ao ser empurrado para dentro do veículo, a realidade da situação começou a penetrar sua névoa de confusão. Minha filha? O que ela está fazendo lá? Me digam. O medo tomou conta dele, enquanto era mandado a se calar e o carro partia em direção à delegacia. A preocupação e o temor invadiram José, seu coração batendo a um ritmo frenético, enquanto tentava desesperadamente entender o que havia acontecido com sua filha Sofia. Na delegacia, o som grave do motor da viatura sinalizava o retorno da equipe da residência de Sofia. A expectativa pesava no ar, com todos os agentes alinhados em uma tensão palpável, aguardando novidades da operação. Mas ao abrir-se a porta da viatura, o que se revelou desafiou as expectativas pré-concebidas. Daquele veículo, não emergiu a figura imponente de um agressor como muitos imaginavam, mas sim a de um homem magro, cuja aparência desgrenhada entregava sua condição. Com a pele pálida, olhos fundos marcados pelo cansaço e músculos que denunciavam um possível estado de desnutrição, José parecia uma sombra de desespero. Suas roupas, gastas e sujas, eram o espelho de uma existência marcada por dificuldades severas, pintando um quadro de realidade que contrastava com as acusações de violência. A visão de José, ainda algemado, provocou murmúrios entre os presentes na delegacia. Como poderia aquele homem, aparentemente tão frágil e debilitado, ser capaz de infligir dano físico à sua própria filha? Essa dúvida pairava nas conversas sussurradas, enquanto ele, confuso e visivelmente desesperado, questionava o porquê de sua presença ali. O que está acontecendo? Por que eu estou aqui? A voz de José, trêmula de incerteza e medo, ecoava na sala, deixando um rastro de questionamento sobre a verdadeira natureza dos eventos que levaram àquela situação. Quando José finalmente avistou Sofia, um turbilhão de emoções o invadiu. Um alívio imenso, mesclado com uma preocupação ainda maior, tomou conta de seu ser. Por sua vez, Sofia, ao ver seu pai naquele estado de vulnerabilidade, não hesitou. Contrariando todas as expectativas daqueles presentes, ela correu pela sala e lançou-se nos braços de seu pai. Papai! Gritou ela, com os olhos brilhando de lágrimas, enquanto se entregava a um abraço repleto de emoções. Os olhos de José, incapazes de conter a maré crescente de sentimentos, também se encheram de lágrimas. A cena diante dos policiais era no mínimo desconcertante. Eu pensei que ele maltratava a menina, comentou o delegado, sua voz tingida de surpresa e reflexão, enquanto se aproximava junto à policial Cláudia. Ambos compartilhavam um olhar de incredulidade perante o desenrolar dos eventos. José, ainda tentando compreender a complexidade da situação em que se encontrava, questionou com um misto de confusão e desespero. O quê? Maltratar? Do que vocês estão falando? Eu? Por que estou aqui algemado? O que minha filha está fazendo nessa delegacia? A interação entre pai e filha, em meio a circunstâncias tão severas, lançava uma luz de dúvida sobre as suposições iniciais, sugerindo que a realidade da história de Sofia e José poderia ser muito diferente do que se imaginava inicialmente. Mas, então por que Sofia o havia denunciado? Os presentes na sala trocaram olhares confusos,
buscando nas expressões uns dos outros alguma pista do que fazer a seguir. Foi nesse momento de incerteza que a voz fina e inocente de Sofia cortou o silêncio pesado que envolvia a todos. Foi eu que pedi para prender você, papai. Disse ela, seus olhos cheios de uma esperança dirigida a José. Mas por quê? O que eu fiz, filha? José questionou, o coração batendo descompassadamente, a confusão e o medo evidentes em sua voz. A perplexidade era palpável no rosto do homem, que alternava o olhar entre a filha e os policiais, numa tentativa frenética de juntar os pedaços dessa realidade inesperada. A delegacia, antes palco de tensão e confusão, mergulhou em um silêncio absoluto. José, ainda incapaz de fazer sentido da situação e de entender o motivo de suas algemas, dirigiu-se novamente à filha, seus olhos transbordando preocupação e tristeza. Minha filha, o que você quer dizer com mandei prender você? Por que você faria isso? Sofia, lutando contra o nó em sua garganta, levantou seu rosto para encarar o pai e, com uma emoção tão profunda que mal conseguia conter as lágrimas, sussurrou quase inaudivelmente. Eu só queria que você pudesse comer, papai. Essa singela confissão reverberou pela sala como uma revelação chocante, deixando todos sem palavras. Sofia continuou, sua voz tremendo com a força do sentimento que a impelia. Eu vi na TV, papai. Eles disseram que na prisão as pessoas recebem comida 3 vezes por dia. A declaração de Sofia lançou uma nova luz sobre a situação. Uma verdade tão inesperada quanto comovente, revelando as profundezas da preocupação e do amor que uma filha poderia sentir por seu pai. Lágrimas deslizavam livremente pelo rosto de Sofia, cada gota refletindo a pureza de seu coração partido. Eu me lembro daquela noite que ela começou, sua voz embargada pela emoção. eu ouvi você chorando. Você estava na cozinha, a geladeira estava aberta e você estava tão triste, papai, perguntando por que não tinha comida. Você bateu na geladeira e gritou. Um silêncio profundo se abateu sobre a sala. Todos os presentes estavam imobilizados pela gravidade da confissão da menina. A crua realidade de sua vida doméstica, marcada pela fome e pelo desespero, era agora evidente para todos. José, diante dos olhares atônitos, sentiu-se compelido a explicar, a voz carregada de um peso que só a verdade pode ter. Ele começou a esclarecer a situação, desvendando o mistério que havia deixado todos perplexos. Com cada palavra, dissipava-se a névoa de dúvidas, revelando a triste realidade de sua luta contra a pobreza extrema, um cenário onde a ausência de comida se tornava um tormento diário. A história de José, contada entre soluços e pausas para engolir em seco, não era apenas um relato de adversidade, mas também um testemunho do amor desesperado de uma filha que, na sua inocência, viu na prisão uma solução para saciar a fome do pai. A revelação, tão dolorosa quanto tocante, deixou todos na sala profundamente comovidos, confrontados com a dura realidade de uma família em crise. Era a história de um sacrifício desmedido, a de um pai que, apesar de sua própria fome, priorizava a alimentação de sua filha como expressão máxima de seu amor inabalável. José, enfrentando a vida como pai solteiro desde o falecimento de sua esposa, havia construído uma realidade delicada para proteger Sofia. Ele inventou a história de que a mãe da menina havia saído para passear, na tentativa de poupar a filha da dura verdade de sua perda permanente, sem imaginar que isso alimentaria uma esperança vã em seu coraçãozinho. A situação financeira da família era precária, exacerbada pela falta de qualificação profissional de José e pela ausência prolongada de emprego. Todo o recurso que conseguia era destinado à compra de comida, suficiente apenas para um, e ele não hesitava em dedicar cada grama de alimento à filha. O resultado era sua própria desnutrição crescente, uma realidade da qual Sofia estava dolorosamente ciente. O desespero de José alcançava picos insuportáveis após o anoitecer, quando Sofia estava adormecida. Em uma dessas noites, confrontado com a geladeira vazia, a frustração o consumiu e ele descontou sua raiva na porta do refrigerador, gritando sobre a injustiça de não poder prover para sua filha. Sofia, tendo acordado e presenciado essa explosão de desespero, ficou assustada e correu de volta para o quarto,
mas a cena gravou-se em sua mente, conscientizando-a da fome que seu pai enfrentava. Então, numa manhã, após o esgotamento dos escassos suprimentos, Sofia ligou a TV na esperança de assistir a um desenho animado. Mas em vez disso, deparou-se com um noticiário local, que discutia as condições nas penitenciárias. A única informação que captou foi: os presos recebem refeição 3 vezes por dia. Na inocência de sua tenra idade, Sofia viu nisso uma solução desesperada para a fome persistente de seu pai. Foi essa revelação que a motivou a correr para a delegacia, movida pela crença ingênua de que, ao mandar prender seu pai, ele finalmente teria acesso a refeições regulares. A cena era desoladora. José, com lágrimas marcando caminhos em seu rosto, atraiu sua filha para um abraço envolvente e protetor. Me perdoa, filha. Eu sinto muito por isso. Murmurou ele, a voz embargada pela emoção. Os policiais presentes, muitos deles pais, sentiram um aperto no coração. A circunstância à frente deles servia como um espelho cruel, refletindo as adversidades que assolam inúmeras famílias, particularmente em tempos de crise econômica. O que inicialmente fora abordado como um caso potencial de violência doméstica, agora se revelava como um retrato agudo das realidades enfrentadas por aqueles à margem da sociedade. A investigação havia se transformado, desdobrando-se em uma poderosa lembrança da fragilidade humana e da luta diária contra a pobreza. Liberados, José e Sofia voltaram para o lar, seus corações repletos de um amor renovado e intenso um pelo outro. No entanto, o amanhecer seguinte reservava-lhes uma surpresa tão inesperada quanto bem-vinda. Os dois foram despertados por batidas firmes na porta. Ao abri-la, encontraram-se diante de uma cena que jamais poderiam ter imaginado. Vários membros da comunidade, acompanhados pelos policiais da delegacia, traziam cestas abarrotadas de alimentos, roupas novas e brinquedos. Os olhos de José e Sofia brilharam de alegria. Enquanto Sofia se apressava em explorar os brinquedos, José não conseguia conter as lágrimas que brotavam de emoção e gratidão. Antes que José pudesse recuperar-se da surpresa inicial, o delegado acrescentou uma proposta inesperada. Estamos à procura de um zelador para a delegacia. Você estaria interessado? Mais lágrimas emergiram nos olhos de José, o impacto da generosidade daquelas pessoas o atingindo em cheio. Acostumado a enfrentar as adversidades sozinho, a solidariedade demonstrada era algo com o qual ele mal podia sonhar. Eu não sei nem o que dizer. Sim, é claro que eu aceito. Muito obrigado. Que Deus dê em dobro para todos vocês. Conseguiu expressar emocionado. Nesse momento, Sofia, atraída pela visão dos brinquedos, correu para a porta exclamando com alegria: Olha, papai, o tanto de brinquedo! Sim, querida, são todos para você. José respondeu secando as lágrimas e compartilhando a felicidade pura que transbordava do rosto de sua filha. Aquele dia transformou-se em um marco de felicidade e esperança, um lembrete memorável do poder da comunidade e da compaixão humana. Na semana que se seguiu, a delegacia, outrora um local que José jamais imaginaria pisar, transformou-se em seu lugar de trabalho, refúgio e o marco de um novo capítulo em sua vida. Com o passar dos dias, a comovente história de Sofia, que havia mandado prender o pai para que ele pudesse comer, reverberou pela cidade, tornando-se um farol de inspiração para a comunidade se mobilizar em prol dos mais necessitados. Movidos pela história da pequena Sofia, grupos de voluntários começaram a se organizar, criando feiras de doações e programas de assistência social, com o objetivo de assegurar que nenhuma família sofresse com a fome ou com a falta de recursos básicos. O gesto simples de Sofia, impulsionado pelo amor incondicional ao seu pai, acabou por transformar toda a comunidade, levando ajuda a diversas famílias carentes. E na próxima história, Rafael Nunes, um menino de 10 anos, flagrou sua mãe dentro da sala tendo um caso com o professor. Determinado a honrar o pai, ele bolou um plano para ensinar a eles uma dura lição. Rafael estava na sala de ciências, seu local favorito na escola, onde sempre esperava sua mãe buscá-lo, como era de costume. As paredes decoradas com cartazes de planetas e animais ofereciam um conforto familiar, mas naquela tarde, o conforto deu lugar a uma realidade perturbadora. Enquanto passava por um dos corredores, indo em direção ao banheiro,
ele ouviu vozes abafadas vindo de uma sala que frequentemente permanecia vazia. Movido pela curiosidade e uma inquietação súbita, Rafael se aproximou silenciosamente da porta. O coração do menino batia forte quando ele espiou pela fechadura. E o que ele viu fez seu mundo desabar. Era sua mãe, Adriana, em um momento íntimo com o professor Luiz. As mãos deles entrelaçadas, os olhares intensos, tudo isso desmoronou o mundo de Rafael em pedaços silenciosos e frios. Aquela não era a mãe que ele conhecia. Não era a mulher que ele via como um exemplo. Ele piscou no intuito de tentar ver se aquilo era realmente verdade, e para a sua infelicidade, era. Ali estava sua mãe, nos braços de um homem que não era o seu pai, beijando uma boca que não era a do homem que ela escolhera para ficar o resto de sua vida. Chocado e com lágrimas ameaçando cair, Rafael fugiu para o parque ao lado da escola, buscando ar para limpar a confusão em sua mente. Sentado sozinho, ele tentava compor seus pensamentos fragmentados. Por que ela fez isso? Ela não ama mais o papai? Questionava-se, incapaz de entender a complexidade dos adultos. A tarde começava a dar lugar ao crepúsculo quando Adriana finalmente apareceu, mais tarde do que o normal. Rafael notou imediatamente a expressão relaxada no rosto dela, contrastando fortemente com o turbilhão em seu próprio peito. Desculpe pela demora, amor. O trânsito estava um caos hoje. Disse Adriana, tentando esconder o nervosismo por trás de um sorriso forçado. Rafael olhou para ela, a indignação fervendo em seu íntimo. Ele sabia que não havia trânsito, que a única verdade era a que seus olhos haviam testemunhado. Durante o caminho de volta para casa, o silêncio entre eles era palpável. Adriana atribuía a indiferença do filho à chegada dos desafios da pré-adolescência, completamente alheia ao fato de que o coração do menino estava partido pela traição que só ele conhecia. Rafael lutava para manter a aparência de normalidade, mas a raiva e o asco pela mãe se tornavam cada vez mais difíceis de disfarçar. Ele sabia que tinha que fazer algo, não só para proteger seu pai, mas para aliviar o peso em seu próprio coração. Determinado, Rafael começou a planejar como poderia afastar o professor Luiz de sua mãe, um plano que começaria com um simples pedaço de papel, um bilhete que mudaria o curso de suas vidas. No dia seguinte, Rafael acordou com a luz do sol entrando pela janela de seu quarto, mas a clareza do dia não conseguia penetrar a escuridão que se instalara em seu coração. A noite mal dormida foi povoada por sonhos perturbadores e imagens que se repetiam, seu coração ainda pesado com o segredo que agora guardava. Enquanto sua mãe preparava o café da manhã, Rafael sentava-se à mesa com um olhar distante. O cheiro de torradas queimadas não era suficiente para trazê-lo de volta à realidade. Ele já tinha um plano em mente, um que começava com palavras cuidadosamente escolhidas escritas em um pedaço de papel. Com a desculpa de terminar a lição de casa no escritório do pai, Rafael pegou uma folha de papel e a caneta favorita de seu pai. Sua mão tremia enquanto escrevia, não apenas pelo nervosismo da ação, mas pela magnitude do que estava prestes a fazer. No bilhete ele escrevia: Professor Luiz, este é um aviso para que você se afaste da Adriana. Seu comportamento é inapropriado e não será tolerado. Se não seguir meu conselho, haverá consequências sérias. Rafael olhava para as palavras, cada uma um reflexo de sua raiva e desespero. Ele sabia que estava cruzando uma linha, mas acreditava que não tinha outra escolha. Na escola, Rafael sentia cada passo pesar como chumbo. Ele aguardou até o intervalo, um momento em que sabia que encontraria a sala do professor Luiz vazia. Com o coração batendo acelerado, ele adentrou o espaço silencioso. Com o bilhete tremendo entre seus dedos, Rafael aproximou-se da mesa de Luiz, abriu cautelosamente a bolsa do professor e depositou o bilhete lá dentro. Ele respirou fundo, um misto de alívio e apreensão tomando conta de seu ser enquanto deixava a sala, certificando-se de que ninguém o tinha visto. Mais tarde, quando Luiz retornou à sua sala e encontrou o bilhete em sua bolsa, sua expressão descontraída transformou-se rapidamente em preocupação. Ele leu as palavras ameaçadoras, seu coração acelerando com cada linha. Luiz, confuso e assustado, começou a questionar-se sobre quem poderia ter colocado o bilhete em sua bolsa. Por um momento, ele passou a imaginar que isso só poderia ser coisa de uma de suas colegas de trabalho,
que ele sabia que nutria sentimentos por ele e provavelmente estava com ciúmes, querendo destruir o que ele tinha com Adriana. De volta à sua mesa, Rafael tentava concentrar-se nas aulas, mas seu coração batia forte, preocupado com as possíveis repercussões de seu ato. Enquanto isso, Luiz relia o bilhete várias vezes, cada leitura aumentando seu desconforto e medo, ponderando sobre as complexas dinâmicas de relacionamento no ambiente escolar e as implicações de suas próprias ações. Os dias seguintes foram tensos. Rafael observava de longe, esperando ver algum sinal de que seu plano estava funcionando. Mas, para sua frustração, notou que pouco parecia ter mudado. Os olhares furtivos entre sua mãe e Luiz continuavam, e vez ou outra, sua mãe se atrasava. E é claro, ela não estava presa no trânsito conforme sempre justificava, e sim presa em uma sala com o professor. Isso só servia para aumentar sua raiva e determinação. Rafael sabia que tinha que tomar medidas mais drásticas, e o bilhete havia sido apenas o começo. A casa onde Rafael cresceu, sempre um lar de risadas e conversas animadas, agora parecia envolta em uma neblina de silêncios pesados e olhares desviados. Marcos, o pai de Rafael, era um engenheiro dedicado, cujas longas horas no escritório agora pareciam mais um refúgio do que uma necessidade. Ele começou a notar uma mudança no comportamento tanto de Adriana quanto de seu filho. Rafael, que sempre fora um menino alegre e aberto, agora carregava um olhar sombrio e uma quietude preocupante. Numa noite de quarta-feira, enquanto jantavam sob a luz suave da cozinha, Marcos decidiu confrontar o que sentia. Rafael, tem algo te incomodando? Você parece diferente ultimamente. A voz de Marcos era cautelosa, misturada com uma preocupação palpável. Rafael, surpreso e um pouco na defensiva, evitou o contato visual com o pai. Ele não estava pronto para confessar suas descobertas, nem para confrontar as consequências dessas verdades. Não, eu estou bem. Só estou cansado. Muita coisa da escola. Ele respondeu, sua voz um fio de tensão. Adriana, que observava a troca entre pai e filho, interveio rapidamente, uma máscara de tranquilidade no rosto. É só a fase da pré-adolescência, Marcos. Você sabe como os garotos podem ficar reclusos às vezes. Marcos assentiu, mas seu instinto lhe dizia que havia mais na história. Ele observava a Adriana, percebendo como ela se tornara hábil em desviar dos assuntos pessoais e como sua risada, uma vez fácil e calorosa, agora soava forçada e superficial. Enquanto isso, Rafael também notava como a mãe parecia nervosa ao receber certas ligações ou como evitava discutir qualquer plano que envolvesse a família no futuro. Essas observações apenas intensificavam a ira de Rafael. Ele questionava se deveria contar ao seu pai ou se deveria manter o segredo e tentar salvar sua família. Para Rafael, cada dia era uma montanha-russa de emoções. Ele observava a interação entre seus pais com uma nova perspectiva, interpretando a frieza crescente da mãe como uma consequência de sua relação com o professor. Na semana seguinte, o corredor estava vazio quando Rafael se aproximou da sala de aula do professor Luiz. Com cada passo, seu coração batia mais forte, não só pela determinação de executar seu novo plano, mas também pelo medo das consequências. Ele carregava consigo um pequeno gravador, um plano ousado formado em sua mente atormentada, destinado a capturar uma conversa comprometedora entre sua mãe e o professor. Rafael havia notado que toda segunda e quarta era o dia que sua mãe fingia chegar atrasada na escola para buscá-lo. Sendo assim, ele presumiu que estes eram os dias em que ela se encontrava secretamente com o professor. Rafael então decidiu colocar o gravador em um lugar escondido onde eles costumavam se encontrar. Escondendo o gravador em uma pilha de livros didáticos que sabia que não seriam movidos, Rafael ajustou o ângulo para captar o som o mais claramente possível. Com o coração pesado, ele deixou a sala, a cabeça cheia de dúvidas sobre se deveria mesmo seguir adiante com esse plano. Interrompemos a programação para dar um aviso urgente. Ei, você aí! É você mesmo que ainda não se inscreveu no canal. Tá esperando o quê? É rápido, gratuito e nos ajudará muito. Clique agora mesmo no botão abaixo e junte-se à nossa comunidade. De volta à sua sala, Rafael mal conseguia se concentrar nas aulas. A imagem de seus pais, a frieza entre eles, o flagra de sua mãe com o professor, tudo isso consumia seus pensamentos. Ele se perguntava se estava fazendo a coisa certa,
se esse plano não era apenas uma maneira de ferir alguém que ele amava, mas a necessidade de proteger seu pai da dor que ele mesmo sentia era mais forte. No dia seguinte, assim que chegou na escola, Rafael voltou discretamente à sala para recuperar o gravador. Com mãos trêmulas, ele pressionou o botão de reprodução, ouvindo atentamente. A voz de sua mãe flutuava claramente pelo alto-falante. Luiz, precisamos ser mais cuidadosos. Não posso arriscar que o Rafael ou Marcos descubram algo. Adriana, eu entendo. Mas você sabe que eu tenho sentimentos por você. Não é fácil simplesmente agir como se nada estivesse acontecendo. A voz do professor Luiz era suave, cheia de emoção. Rafael pausou a gravação. A realidade do que havia acabado de ouvir caindo sobre ele como uma onda fria. Sua mãe realmente tinha sentimentos por outro homem. Não era apenas um mal-entendido. A raiva e a tristeza se misturavam dentro dele, confusas e conflitantes. Ele guardou o gravador em sua mochila, decidido a mostrar ao seu pai. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas em breve. Ele precisava de tempo para pensar em como revelar essa verdade sem destruir tudo ao seu redor. Naquela noite, durante o jantar, o silêncio entre os três era mais profundo do que nunca. Marcos notava cada hesitação, cada olhar trocado entre mãe e filho. Algo estava errado. Ele podia sentir, mas não podia imaginar a profundidade do que se desenrolava sob seu próprio teto. Nos dias que se seguiram, Rafael estava consumido por um turbilhão de emoções e planejamento meticuloso. Ele não conseguia suportar a ideia de sua mãe continuar enganando seu pai, e cada olhar trocado entre Adriana e o professor Luiz apenas reforçava sua resolução. Decidido a forçar uma mudança, Rafael concebeu um plano que acreditava poder restaurar sua família à sua antiga felicidade. E esse plano seria concretizado no dia de sua apresentação escolar. A escola estava vibrante com a expectativa da apresentação anual, pais e professores reunidos para celebrar o talento e as realizações dos alunos. Adriana e Marcos sentaram-se juntos, uma imagem de unidade familiar que Rafael desejava desesperadamente preservar. O menino, por sua vez, aguardava ansiosamente sua vez no palco, onde realizaria seu plano ousado. Após 3 colegas finalizarem suas apresentações, finalmente, o momento chegou. Rafael subiu ao palco, com um microfone em mãos, seu coração batendo acelerado não só pelo nervosismo da apresentação, mas pelo peso do que estava prestes a revelar. Ele olhou para a multidão, encontrando os olhos de seus pais entre os espectadores. Hoje eu queria compartilhar algo diferente. Começou Rafael, sua voz trêmula inicialmente, ganhando força à medida que falava. Algo sobre verdade e família. Ele fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Há algumas semanas, eu vi algo que mudou a minha vida, que mudou o jeito que eu enxergava minha mãe. Antes, ela era a minha rainha, a mulher mais honesta do mundo e que eu tinha como exemplo em casa. Mas tudo isso mudou quando eu vi ela com outro homem, não meu pai, mas alguém que nós todos conhecemos muito bem aqui na escola. Rafael hesitou, olhando para Adriana, que empalideceu visivelmente. Eu vi minha mãe beijando o professor Luiz. Eles estavam escondidos dentro da sala. O auditório mergulhou em um murmúrio atordoado, todos os olhares se desviando para o professor Luiz e para Adriana. Rafael prosseguiu. Eu espero que ao contar isso a todos, possamos voltar a ser a família que costumávamos ser. Que as mentiras parem e que o professor Luiz se afaste da minha mãe. A voz de Rafael estava carregada de esperança e dor. A revelação de Rafael deixou o auditório em um silêncio chocado. Adriana, pálida e trêmula, levantou-se abruptamente. As lágrimas começaram a formar-se em seus olhos enquanto ela corria para fora do salão, envergonhada e perturbada, deixando um rastro de murmúrios entre os presentes. O professor Luiz, também visivelmente abalado, apressou-se em segui-la, preocupado com seu estado. No palco, Rafael permanecia imóvel, a magnitude do que acabara de desencadear pesando sobre ele. Marcos, vendo o desconforto e a confusão de seu filho, caminhou até ele com passos firmes. Pegando o microfone, ele voltou-se para o público ainda atônito. Peço desculpas a todos pelo que acabaram de ouvir. Este não é o lugar nem o modo como esperávamos discutir nossos assuntos pessoais. A voz de Marcos era calma,
mas carregada de autoridade. Ele olhou para Rafael, dando-lhe um leve aceno, uma garantia de que estavam juntos naquela situação. Marcos continuou, agora não apenas como um pai, mas como alguém que precisava esclarecer uma situação complicada diante de uma comunidade inteira. Como alguns de vocês devem estar se perguntando, Adriana e eu não estamos mais juntos. Fizemos uma escolha difícil de não compartilhar isso com nosso filho imediatamente, esperando encontrar o momento certo para poder contar, para protegê-lo. Marcos pausou, procurando as palavras certas. Adriana é livre para viver sua vida como desejar e com quem desejar, assim como eu. O auditório, ainda em silêncio, começava a entender a complexidade da situação. Marcos desceu do palco, colocando uma mão no ombro de Rafael, guiando-o suavemente para fora do foco da multidão. Adriana, do lado de fora, estava consolada por Luiz. Apesar de sua própria humilhação, ela estava preocupada com as repercussões de sua ação sobre Rafael e Marcos. De volta ao salão, as apresentações continuaram, mas a atmosfera tinha mudado. A comunidade escolar, embora surpresa, mostrou uma maturidade em aceitar a explicação sem julgamentos excessivos. Mais tarde, em casa, Marcos sentou-se com Rafael, enfrentando o olhar confuso e ferido do menino. Rafael, eu sei que isso é difícil. Você agiu porque se importa conosco, e isso é algo que nunca vou esquecer. Me perdoe por não ter contado sobre a nossa separação antes, filho. Eu só queria te proteger. Mas o que você fez também não foi certo. Não foi certo expor sua mãe daquele jeito. Você devia ter vindo falar comigo. Eu iria te contar a verdade. Marcos falou, cada palavra medida para curar e esclarecer. Eu só queria que ficássemos todos juntos de novo. Rafael murmurou, as lágrimas começando a correr livremente agora que o peso do segredo havia sido levantado. Às vezes, filho, estar juntos de uma nova maneira é o que podemos fazer de melhor. Respondeu Marcos, abraçando Rafael. A noite terminou com uma família redescobrindo como se relacionar dentro de uma nova realidade, uma que exigiria aceitação, perdão e, acima de tudo, uma comunicação mais aberta e honesta. Nos meses que se seguiram à tumultuada apresentação escolar, a vida de Rafael passou por várias transformações. Marcos decidiu que era hora de se mudar, procurando um novo apartamento não muito longe, para garantir que pudesse estar presente na vida de Rafael. A mudança, embora dolorosa, foi feita com muitas conversas e apoio mútuo, tentando manter a normalidade na vida de Rafael tanto quanto possível. Adriana e Luiz, por sua vez, não demoraram a tornar público o relacionamento que antes haviam mantido em segredo. A aceitação desse novo arranjo foi um processo lento e complicado para Rafael. Mas à medida que o tempo passou, ele aprendeu uma lição difícil, mas importante. A vida raramente segue um roteiro perfeito de felizes para sempre. Em vez disso, ela é composta de momentos, alguns felizes, outros dolorosos, mas todos juntos moldando as pessoas em quem nos transformamos. Com o apoio de seus pais, Rafael começava a entender que as mudanças, embora assustadoras, às vezes eram necessárias. E na próxima história, este casal de idosos não esperava que o filho fosse capaz de fazer algo tão terrível a eles. O que eles passaram foi tão comovente que até o coração mais insensível se emocionará ao conhecer seus detalhes. Depois de 8 anos sem visitar os pais idosos, Raul apareceu repentinamente. No entanto, sua chegada não foi motivada por saudades ou preocupação com o bem-estar deles. Sua presença foi devido à sua própria necessidade de moradia. Foi nesse momento que ele se lembrou da humilde casa de seus pais. Ramesh, com 81 anos, e Lina, de 79, viviam sozinhos em uma pequena casa na Índia, cercados pelo calor de uma vida compartilhada por mais de 6 décadas. Seu amor gerou um único filho, Raul, cuja infância foi marcada por uma energia vibrante e contagiante, trazendo muitos momentos de riso e alegria para seus pais. No entanto, a doce inocência de Raul, outrora fonte de felicidade, transformou-se de maneira inesperada, revelando uma faceta monstruosa que os pais ainda não conheciam. Como é possível que um filho, criado com tanto amor e carinho, tenha coragem de fazer isso com seus próprios pais? Muitos sacrificariam tudo pelos filhos, e, no entanto, frequentemente enfrentam uma grande desilusão e ingratidão ao fim dessa jornada. Lina e Ramesh, sentados confortavelmente no sofá,
estavam absortos em assistir sua novela predileta. Naqueles momentos, a tela os transportava para outro mundo, onde brevemente esqueciam a pungente saudade que sentiam de Raul, seu filho amado. Desde o casamento de Raul, o reencontro com ele tornara-se uma memória distante. Ele residia em uma cidade vizinha, mas, estranhamente, nunca encontrava tempo ou interesse para visitar seus pais envelhecidos. Raul era vendedor em uma feira local em sua cidade e residia apenas com sua esposa Anita e seu filho Nico, de 8 anos. Ramesh e Lina sempre compreenderam a vida agitada do filho, repleta de afazeres e responsabilidades familiares, o que acreditavam ser o motivo de sua ausência. Apesar de desejarem visitá-lo, os pais, já avançados em idade, sentiam-se incapazes de percorrer longas horas de ônibus. Eles frequentemente convidavam o filho para visitá-los, mas Raul raramente atendia às chamadas, deixando-os em contato apenas com a esposa Anita. O casal de idosos conhecia o neto Nico apenas por fotografias e ansiavam por conhecê-lo pessoalmente. Contudo, por algum motivo, Raul nunca levava Nico para visitá-los. Isso os levou a questionar se havia algum motivo específico para essa ausência. Eles chegaram a se perguntar se Raul sentia vergonha deles por serem pessoas simples e humildes, o que também poderia explicar sua relutância em visitá-los. Essa dúvida pesava no coração de Ramesh e Lina, que desejavam profundamente rever o filho e conhecer o neto pessoalmente. A cada ano, no dia do seu aniversário, Lina preparava com suas próprias mãos um pequeno bolo, alimentando a esperança de celebrar aquela data especial junto de seu filho, neto e nora. Ela, sempre animada, telefonava convidando-os e eles, por sua vez, sempre respondiam que iriam. No entanto, conforme as horas avançavam, a realidade se mostrava cruel e ninguém aparecia. Em uma dessas ocasiões, Ramesh, já cansado de ver a esperança incessante e a ingenuidade de Lina, explodiu em frustração. Ele disse a ela que era hora de encarar a verdade. O filho não viria ao aniversário dela, nem ao dele, nem a qualquer outra comemoração. Ramesh, embora magoado, estava começando a se conformar com a ausência e o desinteresse do filho. Eles haviam dedicado a vida a ensinar ao filho os valores do certo e do errado, e não esperavam tal retribuição e atitude. Mas a vida, sempre imprevisível, ensinava-lhes que não se pode controlar os sentimentos ou as ações de outras pessoas, mesmo que essa pessoa seja um filho amado. Mas foi em uma pacata tarde rotineira, sob um céu serenamente azul, quando tudo transcorria perfeitamente bem, que batidas inesperadas e urgentes na porta quebraram o silêncio. Ramesh e Lina, que estavam confortavelmente acomodados no sofá, assistindo a um programa de TV favorito, se sobressaltaram com o forte barulho. Era evidente que alguém, com uma impaciência palpável, buscava sua atenção. No círculo íntimo do casal, apenas uma pessoa era conhecida por fazer visitas, a vizinha Maia. Ela, uma senhora de 60 anos de idade, exalava uma energia jovial e adorava passar seu tempo conversando com Lina. Juntas, elas compartilhavam receitas e risadas, criando momentos agradáveis quase todos os fins de semana. No entanto, estava claro que não era Maia quem estava do outro lado da porta. Era raro vê-la aparecer em dias de semana, e nunca antes ela havia batido na porta com tal impaciência e urgência. A única explicação plausível para tal comportamento seria uma emergência inesperada. Lina se encaminhou para a porta. Seu coração batia aceleradamente. Ao abri-la, seu mundo quase desabou de surpresa e alegria. Lá estava Raul, seu amado filho, após tantos longos anos. Com passos apressados, Lina correu para buscar Ramesh na sala e compartilhar com ele a notícia da chegada inesperada de Raul. As lágrimas de felicidade e emoção deslizaram livremente pelas faces enrugadas do casal de idosos. O reencontro com o filho foi um momento de pura alegria, um sonho há muito acalentado que finalmente se realizava. Entre soluços e sorrisos, Lina, ainda com a candura de uma mãe, exclamou para Ramesh com um brilho de certeza nos olhos. Eu não disse? Ele não nos esqueceu, Ramesh. Nosso Raulzinho finalmente veio nos visitar. Entusiasmada, Lina rapidamente se pôs a preparar um café para seu filho, enquanto o inundava com perguntas sobre todos e tudo. Ela indagou, com um sorriso curioso, por que ele não havia trazido o filho junto, pois ela ansiava por conhecer seu netinho. No entanto, o homem não compartilhava da mesma vivacidade de seus pais. Ele era reservado,
falando pouco e respondendo apenas o essencial. Enquanto Lina servia o café e se acomodava à mesa para uma conversa mais íntima com o filho, ela e seu esposo começaram a perceber que algo não estava certo. Havia uma sombra de inquietação pairando sobre Raul, algo que afligia seu coração profundamente. O ar na sala tornou-se mais pesado e o casal trocou olhares preocupados, sentindo a urgência de descobrir o que perturbava o filho. Lina, com uma curiosidade materna, indagou a Raul sobre sua esposa Anita. A resposta dele carregou certa melancolia, revelando que eles não estavam mais juntos, tendo trilhado caminhos separados. Movida pelo desejo de compreender os porquês dessa separação, Lina insistiu suavemente em mais detalhes, mas percebeu que Raul não estava inclinado a desvendar suas mágoas. Ele compartilhou, com uma voz embargada, que devido à separação, encontrava-se sem um lar, pois a esposa permanecera com a casa. Por essa razão, ele planejava residir temporariamente com eles. Os olhos do casal brilharam com a notícia. A ideia de ter Raul, seu único filho, por perto era reconfortante. Com o passar dos anos, as dificuldades para realizar tarefas diárias haviam se tornado mais evidentes, e a presença de Raul parecia ser a solução perfeita. Certamente, ele se prontificaria a ajudar sempre que necessitassem de acompanhamento médico, ou quando fosse essencial comparecer à farmácia para adquirir medicamentos, e até mesmo nas ocasiões de realizar as compras necessárias para a casa. Ah, coitadinhos, estavam profundamente enganados. Os adoráveis idosos, envoltos em uma aura de inocente desconhecimento, estavam completamente alheios às surpresas e desafios que essa mudança iria impor em suas vidas cotidianas. Se tivessem previsto as consequências, jamais teriam dado consentimento para que o filho fosse morar com eles. Esta decisão, tomada sob a luz do amor e da boa intenção, estava destinada a desencadear uma série de eventos e transformações, cuja magnitude eles jamais poderiam imaginar. Os meses foram se esvaindo lentamente. Raul, que antes trabalhava na cidade vizinha, encontrou-se desempregado, já que a logística diária de deslocamento havia se tornado inviável. Decidido a buscar trabalho localmente, ele inicialmente se dedicou com fervor à procura de emprego. Contudo, conforme o tempo avançava, uma acomodação insidiosa se instalou. O sofá, que antes era o recanto aconchegante dos pais, onde compartilhavam a alegria de assistir às suas novelas favoritas todas as noites, gradativamente cedeu espaço. Agora, era o filho quem dominava aquele lugar. Ele passava o dia todo deitado confortavelmente enquanto mergulhava no mundo do futebol. O casal de idosos encontrava-se cada vez mais deslocados em seu próprio lar. Lina, com sua coluna latejando dolorosamente, passava incontáveis horas em pé, dedicando-se à árdua tarefa de lavar uma enorme pilha de roupas sujas de seu filho. Ao seu lado, Ramesh, em um esforço para auxiliá-la, confrontava os limites de sua saúde já debilitada. Acometido frequentemente por tonturas avassaladoras, ele se via obrigado a interromper suas atividades e se deitar para recuperar-se. Devido à idade avançada, o paladar de Lina já não era mais tão aguçado. Às vezes, ela errava na quantidade de sal durante o preparo das refeições. Esses pequenos erros culinários costumavam ser a fonte de irritação para seu filho. Em um dia específico, Lina preparou com carinho o prato favorito de Raul. Contudo, após provar uma garfada, Raul, visivelmente irritado, descartou a comida no lixo, alegando que nem um cachorro comeria aquilo, e que ela era incapaz até para preparar uma boa refeição. Essas palavras ásperas fizeram Lina desabar em lágrimas. Ao testemunhar a cena, o pai Ramesh, tomado por uma onda de nervosismo, levantou-se com a intenção de repreender Raul. No entanto, foi surpreendido por um empurrão do filho, que lhe ordenou agressivamente que ficasse calado. A realidade do casal se transformara dramaticamente. Anteriormente, a casa, que era exclusivamente deles, refletia amor e carinho. Agora, estava saturada com os xingamentos, reclamações e palavrões de Raul. Lina, mergulhada em desalento, dormia enquanto as lágrimas percorriam seu rosto. Ela se esforçava para entender como o filho, a quem havia dedicado uma educação alicerçada em respeito e boas maneiras, amado e feito de tudo para ver feliz, havia se tornado uma pessoa irreconhecível. Aquele homem diante dela não parecia ser seu filho.
Certamente não era o mesmo Raulzinho que ela havia criado com tanto zelo e amor. Durante o silêncio da noite, suas orações eram sussurros de desespero. Ela rogava por uma melhora, um retorno à normalidade. Mas as circunstâncias pareciam apenas se deteriorar. Cada dia que passava, trazia consigo uma nuvem mais densa de desesperança, fazendo com que Lina se perguntasse onde havia errado e como poderia, se possível, reconduzir seu filho de volta ao caminho de luz que ela tanto havia sonhado para ele. A situação na casa estava tornando-se cada vez mais insustentável, a ponto de não poderem mais receber visitas. Sempre que a vizinha Maia, preocupada e atenciosa, batia à porta, Raul, com uma frieza cortante, mandava-a embora, alegando que a família não estava em condições de receber visitantes. Maia, cada vez mais inquieta, sentia-se impotente. Já fazia um bom tempo que não conseguia estabelecer qualquer contato com Lina ou Ramesh, e sua preocupação aumentava a cada dia que passava sem notícias deles. Ela, porém, estava longe de imaginar a realidade sombria que envolvia o casal. As coisas tinham piorado drasticamente desde que Raul assumira o controle financeiro da casa. Com um comportamento cada vez mais autoritário e egoísta, ele tomou posse do cartão bancário dos pais, passando a controlar todos os gastos domésticos. O dinheiro, que antes era cuidadosamente destinado a medicamentos necessários para a saúde do casal, agora era dissipado por Raul em bebidas e cigarros, sem qualquer consideração pelo bem-estar dos pais. Enquanto isso, a vida de Lina e Ramesh se resumia a momentos de choro e desolação, confinados na solidão de seu quarto. Consolavam-se apenas com a presença um do outro, alheios ao fato de que o pior ainda estava por vir, um desdobramento que testaria ainda mais a sua resiliência e força. Um dia, Raul levou uma mulher para dentro de casa, uma figura um tanto quanto vulgar. Eles se isolaram por horas no quarto. E quando a mulher finalmente partiu, Lina tentou repreender seu filho Raul, enfatizando que aquela era uma residência familiar e que não se deveria trazer estranhos para dentro. Enfurecido, o homem explodiu em gritos, declarando estar exausto da constante interferência de dois velhos ranzinzas. Em um ímpeto de raiva, ele começou a empacotar algumas roupas dos idosos em uma sacola, proclamando que os levaria ao lugar onde já deveriam estar há tempos. Com um tom severo e gestos bruscos, envolto em uma frieza implacável, o filho exigiu que os pais subissem em sua moto. Lina, com lágrimas nos olhos, observou a resistência de seu marido Ramesh e suplicou a ele que acatasse a ordem, temendo as consequências de uma recusa. Os idosos, resignados, embarcaram na moto, incertos sobre seu destino, mas sem alternativas senão acatar. Ao chegarem, foram confrontados com uma realidade avassaladora. O filho havia parado em frente a um asilo. Com uma frieza desumanizante, ele os forçou a descer. A dor da situação era evidente, e os transeuntes que presenciavam o ocorrido demonstravam preocupação e confusão diante daquela cena impactante. Com dificuldade, o pai idoso tentava descer da moto. Suas pernas frágeis tremiam sob o peso do tempo. Ao seu lado, Lina, com olhos cheios de preocupação, estendia a mão tentando ajudá-lo, enquanto as lágrimas marcavam seu rosto. O filho, impaciente e insensível, vociferava ordens para que se apressassem, alegando estar ocupado demais para esperar. Finalmente, quando o pai conseguiu descer, Raul, sem um pingo de compaixão, lançou na rua as bolsas com as poucas posses dos pais, como se descartasse um lixo indesejado. Ramesh, com o coração despedaçado, observava o filho se afastar, desaparecendo no horizonte, enquanto lágrimas de dor e incredulidade escorriam por seu rosto envelhecido. Em sua mente, ele buscava, sem sucesso, entender como seu menino, outrora tão amável, havia se transformado naquela figura cruel e desalmada, que agora lhe virava as costas, deixando seu coração despedaçado. Com um aperto no peito, a mãe apressou-se para recolher as bolsas espalhadas pelo chão. Naquele instante, uma escuridão os envolvia, restando-lhes apenas a companhia mútua e as bolsas desordenadas ao redor. A dor era avassaladora. As lágrimas fluíam sem controle. Unidos, eles caminharam em direção ao asilo, em busca de algum tipo de ajuda. Sem dinheiro e sem rumo, a situação era desoladora. Ao perceberem a chegada do casal de idosos, desamparados e em lágrimas,
Os cuidadores do asilo prontamente se mobilizaram para prestar assistência, preocupados em entender o que havia ocorrido. Lina estava tão abalada que mal conseguia articular palavras. Dominada por um desejo incontível de chorar, se entregava ao lamento profundo. O desespero a consumia a tal ponto que respirar se tornava uma tarefa árdua. Para acalmá-la, foi necessário administrar um calmante, um pequeno alívio em meio à tempestade de emoções. Após um momento de calma, Ramesh, com a voz embargada pela emoção, relatou o que havia acontecido. A equipe do asilo, composta por dedicados cuidadores e enfermeiros, ouviu atentamente. Acontece que nosso filho nos abandonou na rua como se fôssemos lixo, como um lixo desprezível em qualquer lixeira. Quando ele nos deixou ali, senti uma punhalada no coração. Foi uma frieza brutal. Era como se ele jogasse embalagens vazias em um lixão, sem sequer olhar para trás. Nós o criamos com tanto amor. Como ele pôde nos desprezar assim, como se fôssemos móveis velhos, sem nenhum valor? Dói muito. É uma dor que parece que rasga até a alma. É muito triste. A gente faz de tudo para criar bem um filho. Investe nele todos os seus sonhos e esperanças, para depois simplesmente ser descartado como um objeto sem utilidade. É uma traição que dilacera, uma desilusão tão profunda que sufoca a gente. Não desejo essa angústia a ninguém, nem ao pior dos meus inimigos. Lina e eu vivíamos tranquilos, só nós dois. Até que num dia qualquer, nosso filho, que havia passado mais de 8 anos sem nos visitar, apareceu. Ele disse que voltaria para nossa casa, para viver conosco temporariamente. Havíamos ficado extremamente felizes. Nosso coração se encheu de alegria. Mas agora, essa alegria se transformou em um pesadelo. Ele nos forçou a subir na moto e nos trouxe até aqui. Fiquei buscando em seus olhos algum sinal do filho que eu conhecia, algum lampejo de humanidade, mas não havia nada. Apenas o vazio, a covardia. Ele simplesmente nos abandonou ali na rua, como se estivesse descartando um lixo. Eu não consigo entender. Como pode um filho fazer isso com seus próprios pais? Como pode alguém esquecer de tudo que compartilhamos, de todos os momentos que vivemos juntos? É uma dor que não tem como explicar, uma ferida que não sei se algum dia irá cicatrizar. Eu só sei que dói demais. Dói demais ser rejeitado pelo próprio filho. Ao absorverem a cruel realidade, não conseguiram conter as lágrimas, que escorriam livremente por seus rostos, marcados pelo espanto e pela dor. A notícia sobre a atitude impiedosa do filho gerou uma onda de indignação entre eles. Palavras de revolta e sede de justiça ecoavam pelo ambiente, enquanto todos lutavam para entender como algo tão cruel poderia ter acontecido. Enquanto isso, em um quarto tranquilo, Lina permanecia imóvel na cama. Seu olhar perdido no vazio refletia um desespero profundo. O mundo ao seu redor parecia ter perdido suas cores, mergulhando em um sombrio preto e branco. Memórias de momentos felizes com seu filho Raul, repletos de risadas e brincadeiras inocentes, desfilavam em sua mente. Ela se perguntava, com um coração dilacerado, onde tudo havia dado errado, onde eles haviam falhado. Em outro canto do asilo, movidos pela indignação e um senso de justiça, os médicos e cuidadores se reuniram para examinar as imagens das câmeras de segurança. Ao testemunharem a cena chocante, ficaram completamente perplexos. As lágrimas caíam livremente, um testemunho mudo da covardia inacreditável que haviam presenciado, marcando um momento de profunda tristeza e revolta. Eles observavam a cena repetidas vezes, tentando absorver a realidade do que estava diante de seus olhos. Parecia surreal, quase inacreditável. Como alguém poderia ser tão insensível, tão desumano? Incapazes de ignorar o horror diante deles,
decidiram notificar a polícia. Quando as autoridades chegaram e assistiram à gravação, a emoção também tomou conta deles. O policial, com um misto de tristeza e indignação, balançou a cabeça incrédulo com a cena de abandono que se desenrolava diante de seus olhos. Era um testemunho chocante da crueldade humana, e todos os presentes compartilhavam da mesma sensação de pesar e incredulidade. O policial, com uma expressão preocupada em seu rosto, tentou iniciar uma conversa com Ramesh para entender melhor a situação. Sua principal preocupação, além do abandono, era se havia algum tipo de maus-tratos envolvido. Ramesh, por sua vez, sentia uma forte necessidade de proteger seu filho e, com um olhar cansado, pediu ao policial que deixasse o assunto de lado. Ele assegurou que tudo estava bem agora e que o mais importante era que estavam sendo bem tratados no asilo. Apesar da insistência das autoridades, o idoso não quis revelar o nome de seu filho, deixando o policial intrigado e preocupado com o mistério que pairava sobre a situação. Enquanto isso, Lina, que estava presente durante o interrogatório, encontrava-se em estado de choque profundo. Ela não conseguia articular sequer uma palavra. Seu corpo permanecia imóvel, como se estivesse em um estado de completa desconexão com a realidade, deixando todos ao seu redor preocupados com seu bem-estar emocional. Os policiais, perplexos diante da complexidade do caso, perceberam que teriam que assumir a investigação por conta própria. Com um peso em seus corações, deixaram o asilo naquela tarde, cada um carregando consigo a missão de fazer justiça. Quando a noite chegou, Ramesh, compartilhando um leito ao lado de Lina, procurava consolá-la. Com ternura, ele enxugou as lágrimas que rolavam pelo rosto dela e sussurrou palavras de conforto, prometendo que tudo ficaria bem. A manhã seguinte, amanheceu chuvosa e fria, envolvendo o ambiente em uma atmosfera sombria. Ramesh, atento ao bem-estar de Lina, cuidadosamente cobriu-a com um cobertor, pois sua pele estava gelada. Ali, ao lado dela, ele encontrava um refúgio de conforto em meio à tempestade emocional que o cercava. No horário marcado, o enfermeiro chegou para administrar o medicamento deles. Ramesh, preocupado com o estado de Lina, levantou-se e a chamou suavemente. No entanto, não obteve resposta. Com uma sensação de apreensão, ele atribuiu a ausência de resposta ao efeito dos calmantes que haviam sido administrados anteriormente, imaginando que ela estivesse profundamente adormecida. Quando o enfermeiro se aproximou para acordá-la, levou um susto terrível. Lina estava gelada e imóvel. Infelizmente, ela havia falecido enquanto dormia. Ramesh estremeceu intensamente. Suas pernas ficaram bambas pela notícia que ele relutava em acreditar. As lágrimas começaram a jorrar dos cantos de seus olhos, transformando-se em um choro desesperado que ecoava pelo corredor. A dor que ele sentia era avassaladora, uma tempestade de emoções que o consumia. Desamparado, Ramesh clamava pelo nome de Lina, como se esse ato simplesmente pudesse trazê-la de volta para ele. Os enfermeiros correram para o seu lado, preocupados com o estado emocional do idoso. Eles tentavam de todas as formas acalmá-lo, segurando suas mãos trêmulas e oferecendo palavras de consolo. Lina era mais do que apenas alguém importante em sua vida. Ela era seu porto seguro, seu motivo de viver. Ele se perguntava em agonia por que ela tinha feito isso com ele, por que o abandonou quando mais precisava dela. A incredulidade dominava seus pensamentos, enquanto ele continuava clamando pelo nome dela em meio ao pranto. Um dos enfermeiros, vendo o sofrimento insuportável de Ramesh, administrou um medicamento para acalmar seus ânimos e ajudá-lo a encontrar o tão necessário repouso. À medida que a medicação fazia efeito, as lágrimas ainda perduravam em seus olhos, mas sua exaustão emocional o levou finalmente ao sono. Ramesh adormeceu com a dor no coração e o desejo profundo de que, ao acordar, tudo isso não passasse de um terrível pesadelo. Ele não conseguia imaginar sua vida sem Lina, e a ideia de acordar sem ela era uma realidade que ele não queria enfrentar. Naquele fatídico dia, um profundo pesar pairava sobre o asilo, como se um véu de tristeza tivesse se estendido sobre todos os seus ocupantes. O motivo de tal melancolia era a partida prematura de Lina.
uma alma gentil e amável que não merecia de forma alguma suportar o fardo dos acontecimentos que a afligiram. Sua ausência deixou um vazio indescritível no coração de cada um que soube de sua história. Após a dolorosa despedida de Lina, a transformação de Ramesh foi notável e angustiante. Ele se isolou do mundo, buscando refúgio na solidão, como se quisesse evitar qualquer forma de contato ou conversa com seus companheiros de asilo. Seu rosto, antes iluminado por um resquício de esperança, agora estava marcado por um olhar profundamente triste, que refletia a perda irreparável que abalara sua existência. O brilho em seus olhos havia se apagado, deixando para trás apenas a sombra da tristeza que o consumia. Era como se a alegria tivesse abandonado seu ser, substituída apenas por um silêncio pesaroso que ecoava em seu interior. Após uma semana do terrível incidente, o asilo finalmente recebeu notícias que trouxeram alívio para muitos. Um eco de justiça ressoava intensamente pelos corredores. Raul havia sido identificado e localizado pelas autoridades. As consequências de suas ações eram graves, e ele foi preso e indiciado por 3 crimes distintos: abandono de incapaz, maus tratos e apropriação indébita de bens. A justiça humana havia cumprido seu papel, mas o destino, em sua lei de retorno, estava prestes a dar ao covarde filho uma grande lição. A situação de Raul tomou um rumo surpreendente quando outros detentos na prisão souberam dos horrores que ele havia infligido a seus próprios pais. A notícia de seus delitos se espalhou entre os presidiários, e alguns deles decidiram planejar uma severa punição. Na prisão, ele experimentou a amarga consequência por seu comportamento. Não foram os anos de prisão que mais o atormentaram, mas sim a dura lição que seus companheiros de cela lhe proporcionaram. Circulavam rumores sobre como ele era tratado pelos outros detentos. Dizia-se que ele havia sido designado para uma tarefa degradante: limpar os banheiros das celas. No entanto, a forma como ele realizava essa tarefa era mais do que chocante. Era uma metáfora cruel de seu próprio caráter corrompido. Ele não usava os métodos convencionais de limpeza. Ele empregava sua própria língua. Era uma punição simbólica e humilhante. A tragédia desse acontecimento serviu como um lembrete sombrio de que as ações têm consequências, e o filho agora estava enfrentando as repercussões de seus atos de uma maneira que ele jamais poderia imaginar. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal para que juntos possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras. Até mais!